Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. E rapaziada, esse vídeo de hoje vai ser especificamente sobre o atleta Classic Physique Júlio Gorilla. Nos últimos anos, pela sua metodologia de dieta, treinos e protocolos, o Gorilla nunca tinha conseguido explorar o seu potencial máximo como atleta profissional. Algo que está mudando daqui para frente em seu trabalho com o Pacholok. Seu físico no Muscle Contest Recife, onde ficou com a segunda colocação, provou que ele tem potencial para um dia pisar nos palcos do Mr. Olympia. E acreditem, isso pode acontecer mais cedo do que a gente imagina. O Gorilla ainda não desistiu da vaga para o Mr. Olympia, e muito pelo contrário. Em 2 semanas ele estará competindo em um Pro Show aqui no Brasil e com chances reais de obter aí uma qualificação para o Mr. Olympia. No dia 29/10 nós vamos ter o Olympia Brasil Classic Pro, uma competição Classic Physique aqui em São Paulo e que será qualificatório para o Mr. Olympia. E o Gorilla estará no line-up desse evento, porém é um evento qualificatório para o Mr. Olympia de 2024, ou seja, o Gorilla teria a chance de obter a sua qualificação para o Mr. Olympia do ano que vem e depois abrir um bom off-season com o Pacholok para evoluir muito seu shape. E já saiu a lista inicial dos atletas que vão competir nesse show e sem sombra de dúvidas o principal adversário do Júlio Gorilla nesse campeonato será o atleta PH Clássico. O PH que pegou o top 2 no show de Curitiba, perdendo apenas para o Zancanelli. E aí meus amigos, será que o Gorilla vai conseguir superar o PH Clássico e garantir a vaga para o Mr. Olympia de 2024? Já pensou o Gorilla qualificado para um Mr. Olympia, meus amigos? Há alguns meses atrás, muita gente diria que isso é impossível, mas nessas próximas semanas aí é uma possibilidade real de acontecer. E falando do Gorilla, nós vamos deixar para vocês um trecho de uma recente conversa que ele teve no Quality Cast, onde ele falou sobre a sua conduta no esporte, citou a relação dele com o Pacholok e a questão de saúde no fisiculturismo. Confiram aí o que o Gorilla falou sobre o assunto. Se você tivesse, para ficar claro para as pessoas, se tivesse que escolher a conduta e carreira de um Lee Haney, né, a trajetória, né, aqui, sim, e de um Nick Walker aqui, em recursos, eu quero dizer, a prevenção do patrimônio de saúde para chegar lá. Você continua, você Team opta... Lee Haney. Tá. Sempre. Forever. Então você continua o mesmo Gorilla. E eu posso falar mais uma coisa, eu posso falar o porquê. Por quê? Já começa que Lee Haney já foi 8 vezes Olímpia e o Nick Walker nenhum. Boa. Já vamos começar por aí, falando de fisiculturista para fisiculturista. Segundo, Lee Haney tá ali com seus 60 anos, quase para 70. Inteiro, né? E treina até hoje, se alimenta bem até hoje. E o que ele mais fala é sobre a alimentação ser limpa e saudável. Sempre ele falou sobre isso. E outra coisa que ele fala muito, você deve treinar o seu músculo, você deve estimular, não aniquilar. Essa é uma grande diferença também que a gente vê hoje. A gente vê muito cara outro capítulo, pegando peso de qualquer jeito. Quase todo fisiculturista hoje em dia tem hérnia ou umbilical. Massacre. Ou nas costas. Sim. Então assim, é como eu te falo, eles veem como um sofrimento. É como um lugar de penalização ser um fisiculturista. Eu não vejo dessa forma. Eu sei que algumas vezes eu tenho que esticar mais para perto da competição, eu tenho que me desgastar mais em questão de saúde, só que e todo o investimento de saúde que eu faço no ano inteiro, ele me dá uma vitalidade acima da maioria dos fisiculturistas. Eu em cima do palco, se você olhar o campeonato, todo mundo falou isso, falou, Gorilla, você ficou em cima do palco toda hora, você estava na postura de semi-relaxado e não cansava, não suava. Por quê? Porque o Pacho me passou alguma coisa? Não, você entende? Que mudou em 15 dias? Não. O trabalho com o Pacho vai ser muito promissor, eu sei disso. Só que isso vai ter resultado daqui meses. Você entende? É uma coisa que vai refletir daqui meses. Não é uma coisa de uma hora para outra. Claro que não. Não tem como você pegar um corpo e em 15 dias você mudar ele drasticamente dessa maneira. Basicamente isso. Mas hoje em dia eu me sinto muito mais confiante tendo o Pacho do meu lado. Porque eu sei que ele é um cara totalmente coerente. E outra coisa que eu ia te falar. Toda estratégia que ele vai fazer comigo eu não pergunto. Mas ele fala assim, Gorilla,
eu vou tirar seu carbo esses dias. Aí ele fala, porque eu quero depletar um pouco e depois a gente vai te encher, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Ele explica o porquê ele tá fazendo aquilo, mesmo sem eu perguntar para ele. E eu adoro isso. E eu sempre falo isso. Por que eu não posso saber qual a estratégia que o mestre está utilizando? Se o mestre é um mestre de verdade, ele não vai te dar o peixe, ele vai te ensinar a pescar. Você entende? Se é um cara que quer que você fique dependente dele para sempre, ele só vai te dar o peixe. Toma um peixe hoje. Amanhã você tá com fome de novo. Toma um peixe hoje. É verdade. Agora, se o cara quer te ensinar mesmo a andar com as próprias pernas, se ele quer fazer que você seja um fisiculturista de verdade, porque se trata disso, você viver a vida sem depender de ninguém, ele vai te ensinar as metodologias, ele vai te explicar o porquê. E isso é muito importante. Então, isso já fez, em pouco tempo que a gente tá junto, a gente criou um entrosamento muito forte, mais do que eu tive com qualquer outro coach. O coach que eu tive mais entrosamento sem ser o Pacho foi meu mestre Paulo Lima. E vocês podem até chamar ele aqui e pergunta para ele se alguma vez eu fui teimoso com ele, se alguma vez eu desobedeci alguma ordem dele. Nunca, jamais. Se eu tô disposto a fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Outra coisa, o Saizen, a Adaptogen colocou ele comigo em um projeto. Certo. E a gente se manteve por 2 anos. Foi o campeonato de Portugal, foi um campeonato de Curitiba e foi esse campeonato de Recife. Eu creio que eu aprendi o que eu tinha que aprender com ele. Sou muito grato. Eu já falei isso pra ele. Eu vejo ele muito mais como um amigo. Agora, quando a gente fala de lado profissional, realmente o Pacho é um cara que não deixa brechas. Então, como eu quero levar as coisas mais a sério para um outro nível, então eu decidi dessa forma. E estou muito feliz com a decisão. Eu creio que eu fiz uma boa escolha. Não, imagina, o Pacho a gente sabe, todo mundo sabe que é um excelente profissional. E até poderia não ser para você, mas que bom que bateu, né? Porque não é obrigatório. Ele é nota 11, claro, não precisa ir a Coimbra para saber. Mas essa empatia, essa combinação é muito importante. Como está sendo usar todos os recursos, Gorila? O que te fez querer usar todos eles? Não sei se eu entendi bem. Eu entendi o que ele quis dizer. Os recursos que eu estou utilizando e qual foi o estopim para eu voltar a utilizar, porque eu já utilizei tudo isso que eu estou utilizando agora, eu já utilizei em alguma fase da minha carreira com algum dos meus coaches. Então não é nada assim, nossa, é uma coisa nova para mim usar trembolona, eu já usei isso. É assim, eu já sei o efeito que dá, eu já sei que por um lado é muito bom esteticamente, mas por um outro lado, sua cabeça, você tem que ter um mental muito forte, cara. Porque mexe muito com sua cabeça. Então, assim, eu costumo brincar que a trembolona é a depressão injetável, basicamente. Poxa, você injeta aquilo e você não sente ânimo para fazer nada. Você tem força. Você tá com uma rage de fazer as coisas. Se você pegar um negócio, você quebra na mão, você tem força pra caramba, você pega um peso, só que você não sente aquele ânimo. E eu não acho interessante viver dessa forma, mas como eu disse, eu estou em vista de um campeonato, então são recursos que tem que ser utilizado. Mas vamos lá. Basicamente do que eu estava utilizando para o que mudou, não foi muita coisa. Foram alguns recursos que mudaram ali, de que estava usando uma coisa e comecei a utilizar outra, mas nada de uma dosagem abusiva. Olha, eu vou te falar, eu pelo menos é o que o Pacho me passou. O que ele me passou, não sei se é por causa que é o que eu tomava e ele pegou de referência e aumentou um pouco. Ele aumentou um pouco a quantidade, mas nada comparado ao que os atletas atuais utilizam. Eles utilizam ainda muito mais do que eu. Essa é a verdade. Não sei qual é a ideia do Pacho, qual é a intenção que ele tem, mas eu achei coerente. Porque, vamos dar um exemplo. Se você usa, vamos colocar uma escala. O Kim, ele utiliza ali alguns recursos na escala 2. Tá. E os atletas estão usando na escala 8, 4 vezes mais do que ele está utilizando. Chega o Pacho e fala, vou te melhorar, Kim. Vamos lá, então 6. De 2 é para 4, ou para 6. Tá. Não vai direto para 8, entendeu? Como todo mundo está utilizando, porque ele quer ver qual é a minha resposta em relação ali ao que está acontecendo. E eu já dei uma boa resposta, porque meus receptores estão bons. Entendeu? Eu cuido do meu corpo para isso, para chegar no momento e eu vou poder esticar e tá de boa. Então minha saúde tá de boa. E é isso que a maioria não entende. Estica aí, Guri, estica aí esse campeonato, estica o outro. No próximo você tá só a alma andando, seu corpo já nem tá mais lá.
Entendeu? Você já tá todo fudido. O Edu Bonfim concorda, né? Recurso utilizado no momento certo, concordo. Claro. Você tem que utilizar os recursos no momento que é o momento certo, o momento viável, né? Não é isso que eu vejo muito erro nas pessoas que nem são atletas. Eu vejo uns caras normais, aí eu pergunto pro cara assim, o que você tá tomando? O cara tá tomando 4, 5 vezes mais que eu. Um cara normal, ele não tem nem 40 de braço. Aí eu fico assim... Caramba, você tá tomando tudo isso? Tô tomando, mas achei que eu tava tomando pouco. Mas pra que você quer tomar mais? Pra ficar maior. Mas eu tomo menos que você, como é que eu tô maior que você? Eu sou genética. Sempre acaba nisso. O que é genética? Na minha opinião, genética é o resumo de... Eu não sei explicar como você chegou a isso. Então... Caralho, Kim, como é que você tem esse ombro gigantesco aí? O Kim treinou por mais de 10 anos o ombro, ele faz parada de mão, ele carrega um monte de sacola assim, que nem um monge. Aí o cara chega e fala, não, a genética do Kim de ombro é boa. Ele já nasceu assim. Simples. Então ele não sabe explicar, então ele coloca o fator genética. Genética é como eu não sei explicar. Na minha opinião, genética existe? Existe, e é muito bom você ter genética. Só que você pode construir sua genética. Basicamente, as Ilhas Galápagos demonstram isso. Elas se dividiram e existiam animais ali, cada um, como a ilha se dividiu, cada um ficou num clima, num ambiente, ficou de cores diferentes e teve evoluções diferentes. Então isso demonstra que geneticamente eles se mudaram. E claro, os filhos deles, né, os filhotes deles vão nascer já com uma genética apropriada para isso. Simples, vamos dizer, ali na Etiópia faz aquele sol tremendo. Se uma pessoa branca for para lá, um caucasiano, ele vai ficar mais escuro. E o filho dele vai nascer mais escuro. Já para aguentar esse sol, ele vai ter mais melanina, entende? Foi assim que os negros ficaram negros. Foi a necessidade do sol. Adaptação. Simples. Adaptação. Então, assim, a galera se prende muito a isso. Você nasceu já geneticamente abençoado para isso. Não. Todos os melhores atletas da história, eles não eram os melhores geneticamente. Se você for ver. Ronnie Coleman é um grande exemplo. A galera não pensa nisso. Mas Ronnie Coleman foi um cara que ficava nas últimas posições sempre. Todo mundo debochava dele. É verdade. Aí o cara foi pro Olímpia, nos 3 primeiros anos ficou em último lugar. Sei disso. Aí e você imagina todo mundo, se tivesse essa internet de hoje em dia, todo mundo ia falar, Coleman é um lixo, Coleman não sabe nada, Coleman não sei o que lá. Mas aí o cara foi lá e ganhou 8 Olímpia. Aí ninguém mais fala sobre o passado dele. Só vê as vitórias, mas não vê as derrotas. E quando você quer ver uma história de alguém de verdade, uma biografia, você vai perceber que é muito mais derrotas do que vitórias. Tem um iceberg lá pra baixo, além da pontinha. Qualquer um, como a gente tava falando.